Bem-vindos ao Café com Leitura e Você. Meu nome é Elisete Garcilaso. Vamos hoje dar continuidade ao nosso livro Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido. Capítulo 5. O amor começa aqui. É preciso viver a vida a todo vapor. Viva com alegria, viva apaixonadamente, ame completamente. Ame completamente agora, porque você não prometeu outro dia. Olhei para as notas do sermão que eu deveria pregar no dia seguinte. A tempestade escura em nossa família, que eu compartilhei no capítulo 1, estava furiosa. Minha mensagem foi um lembrete de como a vida é curta e que precisamos parar de guardar ressentimento, amargura e raiva. Quanto mais eu olhava, mais alto o sussurro. Hipócrita. Pensei na advertência de Paulo aos líderes da igreja em 1 Timóteo. Limpe seu ato em casa antes de começar a lidar com outras pessoas na igreja. Ou, ouvi dizer, se não funcionar em casa, não exporte. Hipócrita. Eu estava tentando manter as coisas juntas em nossa família. Eu estava tentando manter a paz enquanto uma de nossas filhas navegava por águas rochosas. Eu estava tentando o meu melhor para amar minha família como Cristo ama a igreja. Admito, houve momentos em que lutei para me sentir um fracasso. Hipócrita. Eu me perguntei se talvez eu estivesse carregando o peso de muitas responsabilidades. Talvez as pressões da igreja, o ministério, da TV, os programas de construção, os orçamentos e as constantes viagens fossem demais. Eu me perguntei se deveria desistir. Talvez fosse melhor entregar minha carta de demissão como pastor e deixar outra pessoa assumir. Algumas horas depois tive uma conversa franca com um amigo próximo. Nós oramos, nós conversamos e eu me lembrei da verdade. Eu não era um hipócrita, eu era humano, eu era um filho de Deus e eu era amado. As feridas da vergonha podem ser profundas e como sulcos enlameados você pode ficar preso neles. Mas tenho boas notícias para você. A vergonha não tem que te guiar, o amor pode. Ame-se em primeiro lugar. Esse amor deve primeiro ser dirigido a nós mesmos, porque a forma como nos amamos afeta a forma como amamos ao outro. Mas não acredite na minha palavra. Certa vez, um especialista na lei perguntou a Jesus qual era o maior mandamento. Leia com atenção sua resposta. Você deve amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Uma segunda é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Está no livro de Mateus, capítulo 22, dos versículos 37 ao 39. Jesus resume centenas e centenas de mandamentos, antigos e novos, em uma palavra: amor. Mas há uma pegadinha na parte de amar os outros. Precisamos saber nos amar primeiro. Gosto de dizer que precisamos nos sentir bem com nós mesmos, embora não de forma narcisista, materialista ou egoísta. Estou falando de uma confiança interior inabalável, baseada no que Deus diz sobre nós. Não uma autoimagem distorcida, baseada no que o diabo gosta de jogar em sua cara. Você é o único que teve o acaso? Que teve o caso? Você é o único que teve o caso? Ou seu cônjuge te traiu? Seu filho está lutando contra o vício em drogas? Você se sente um fracasso porque não conseguiu conciliar sua família? As bagunças têm uma maneira de diminuir nossa capacidade de amor próprio, e neste lugar o diabo prospera. Ele gosta de sussurrar frases familiares em nossos ouvidos. Você não é bom o suficiente. Você não é santo o suficiente. Você é preguiçoso. Você é indisciplinado. Você se considera um cristão e não consegue se recompor? Quando nos julgamos indignos, perdemos os tesouros que Deus tem reservado para nós. Isso me lembra da época em que Paulo e Barnabé estavam pregando para uma multidão de praticamente uma cidade inteira. Alguns dos judeus, as pessoas com inveja de Paulo, fizeram uma cena contrariando tudo o que ele Paulo não se intimidou.
Na verdade, ele se tornou ousado. Ele respondeu às suas travessuras declarando: era necessário que primeiro pregássemos a palavra de Deus a vocês, judeus. Mas, visto que vocês a rejeitaram e se julgaram indignos da vida eterna, nós a oferecemos aos gentios. Está no livro de Atos, capítulo 13, versículo 46. Os judeus eram incapazes de receber de Deus, mas não por causa do pecado, e não por causa de Deus, e não por causa de Satanás. Eles eram o problema. Essas pessoas foram impedidas de viver eternamente por causa de seu próprio julgamento. Ame-se a si mesmo e fique fora do seu próprio caminho. Às vezes, seu pior inimigo é você. Eu me pergunto quantas bênçãos perdemos porque sentimos que não somos dignos. Quantas vezes deixamos de lado a bondade de Deus porque sentimos que não merecemos a manifestação de sua glória. Observe que isso não é sobre nós. Não somos dignos com base em nosso próprio mérito. Somos dignos por meio de Jesus Cristo e somente por Ele. Uma vez que começamos a reconhecer nosso valor nele, as coisas mudam. Começamos a nos abrir para as grandes coisas que Deus tem reservado para nós, quando não podemos nos amar. É incrível quão alto os sussurros de autocondenação nos assombram, dia após dia, noite após noite. Por anos a fio, às vezes. Não é de admirar que não possamos compreender plenamente o mandato de Jesus para amarmos os outros. Quando permitimos que as mentiras anulem o amor, isso afeta aqueles que estão ao nosso redor. Tendemos a descontar nossas frustrações, falta de autoestima, vergonha ou culpa naqueles que amamos. Não podemos amar como nunca fomos feridos se não amarmos a nós mesmos. Você pode saber exatamente o que estou falando. Se sua luta contra a depressão pode se isolar dos outros e, no processo, impedir o crescimento de relacionamentos saudáveis, se você luta com a vergonha, pode ter problemas para estender a graça aos outros. Se você luta para encontrar a autoestima, pode achar difícil confiar nas pessoas ao seu redor. Jesus conhecia muito bem os problemas que viriam da falta de amor próprio. É por isso que ele não respondeu à pergunta do escriba, deixando escapar um biscoito da sorte digno de um tweet ou uma frase de efeito cativante. Jesus nos mandou amar a nós mesmos. Isso não era uma sugestão, foi uma ordem. À medida que amamos a nós mesmos, nos aproximamos do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. Veja Romanos, capítulo 14, versículo 17. Não é sobre como você se vê. A autoestima não é o objetivo. A autoestima de Deus não. A autoestima de Deus não é sobre o que você pensa sobre você, mas o que Deus pensa sobre você. Não importa o que você fez ou o que foi feito para você. Jesus vê você como uma obra-prima maravilhosa. Afinal, você vem de uma linhagem de realeza. Recentemente li um artigo interessante sobre a criação de cavalos e um garanhão notável chamado Tappet. Tappet era um garanhão branco na fazenda em Gainesville, em Kentucky. Bonito e elegante, ele é um vencedor de stakes de grau 1. Mais importante, porém, ele gerou um número extraordinário de descendentes que são incrivelmente rápidos. Sua primeira safra produziu um campeão, o vencedor da Breeders' Cup Juvenile Fillies, Stardom Bond. Muitos de seus descendentes se saíram notavelmente bem em várias corridas de cavalos de prestígio. Hoje, Tappet é o garanhão mais bem pago nos Estados Unidos. O custo para criá-lo é de 300 mil por Pop. Mas ele não é o cavalo mais caro da história. O falecido Stormcat teve uma carreira bem-sucedida de 20 anos como garanhão, e a certa altura ele ganhou uma taxa de criação de 500 milhões. Imagine gastar $500
milhão de dólares, ou perto disso, para engravidar um cavalo. Quando chega a hora de dar à luz, da égua dar à luz, à primeira vista o que você recebe pelo dinheiro parece Quando chega a luz, quando chega a hora da égua dar à luz, à primeira vista o que você recebe pelo seu dinheiro parece um pouco como um roubo. Sai um potro molhado e pegajoso, trêmulo da jornada do nascimento. Ele fede e está manchado de sangue. De joelhos nodosos, o animal mal consegue ficar de pé. Mas mesmo que o cavalo bebê seja pequeno e inseguro, frágil e sujo, os donos pairam com orgulho. E eles lhe diriam com a maior confiança que mesmo este potro nunca tivesse sido participado de uma corrida ou tipo um jóquei montado em suas costas, cada dólar valeu a pena. Por quê? Porque o cavalo vem de uma linhagem de vencedores. Seu valor não é baseado em suas realizações ou prêmios atuais. Não é considerado digno por causa dos muitos títulos que ganhou. É viver, respirar a beleza. Nossa linhagem é Jesus Cristo. Temos sangue de vencedor correndo em nossas veias. Você pode ter falhado. Você pode ter sido marginalizado. Você pode ter sido esmagado pela vida. Você pode não estar onde Deus quer que você esteja, mas você está destinado ao círculo de vencedor. Você é um vencedor pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ver em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Você ainda não chegou lá. Espere. Deus quer te transformar. Prepara-se para um novo você. Você se lembra do reality show Extreme Makeover? Que tal o Cisne? Nessas duas séries de televisão, homens e mulheres comuns passam por cirurgias plásticas, regimes intensos de condicionamento físico e até trabalho odontológico para se transformarem em algo bonito. Uma dona de casa cansada que se solta enquanto corre atrás de 3 filhos pequenos, passa algumas semanas longe de sua família e volta toda glamourosa. Um homem barrigudo que tinha mais interesse em trabalhar do que malhar vai para um acampamento de reforma e volta parecendo o príncipe encantado. Hoje, os cirurgiões estão assumindo esses tipos de reality show. Séries como Butched e Dr. Miami mostram os prós e contras antes e depois da cirurgia plástica, enquanto os pacientes vão sob o bisturi na esperança de se sentirem melhor consigo mesmos. A sociedade dá grande ênfase à aparência externa. A cada ano, os procedimentos de cirurgia plástica aumentam em número. Em 2016, foram realizados 1,7 milhões de procedimentos estéticos cirúrgicos. Isso não inclui 17,1 milhões de procedimentos cosméticos minimamente invasivos, como botox e depilação a laser. Antes de começar a jogar alguma sombra, esta é uma zona de livre julgamento. Não estou envergonhando ninguém que fez ou está pensando em fazer um trabalho cosmético. Tenho certeza de que todos nós temos parte de nossos corpos físicos que gostaríamos de poder mudar. Estou escrevendo sobre isso porque acredito que reflete nossa condição espiritual. O pecado e a vergonha têm um jeito de nos fazer sentir feios, assim como as circunstâncias também. Você pode se sentir vazio ou inútil porque seu casamento está despedaçando diante dos seus olhos. Você pode se sentir sem esperança porque acabou de perder um filho. Você pode parecer que as promessas de Deus não são para você porque suas orações fiéis Pode parecer que as promessas de Deus não são para você porque suas orações fiéis quebraram as correntes do vício, parece cair em ouvidos surdos. Se sim, você precisa de um impulso. Você precisa de uma reforma externa. Felizmente, servimos a um Deus do novo. Deus pode lhe dar um novo olhar. Deus pode lhe dar um novo endereço.
Deus pode lhe dar um novo começo. Deus pode lhe dar uma nova vida. Deus pode lhe dar uma nova perspectiva. A maioria, se não todos os cirurgiões plásticos, mantêm um portfólio apresentando seu trabalho aos pacientes. Você pode folhear centenas de fotografias e ver em primeira mão como as pessoas ficaram melhores depois de qualquer procedimento que tenham feito. A Bíblia também está cheia de antes e depois. Jacó, outrora vigarista, transformado em patriarca. O homem, possuído por 2.000 demônios, trocou uma vida de tormento pela liberdade. A mulher no poço percebeu sua verdadeira identidade em Cristo, não nos homens. Você precisa de uma reforma? Você está segurando o excesso de bagagem? Você está vestindo pecados passados? Pense em seu guarda-roupa espiritual por um minuto. O que você veste é desatualizado, feio e mal ajustado? Se você luta para amar a si mesmo como Jesus ordenou, provavelmente possui muitas roupas velhas, como mom jeans ou suspensórios. Estou falando metaforicamente, é claro. Você pode não perceber alguns de vocês, ao se olharem no espelho todas as manhãs, vasculharem seu guarda-roupa espiritual e se perguntarem o que vestir. Dizem o seguinte: vamos ver. O que temos aqui? Ou, sim, eu fico bem nisso. Acho que vou colocar minha dor porque estou bem confortável nela. Meu pai me machucou. Meu marido me machucou. A igreja me machucou. Sim, isso soa bem. Eu vou usar ferido. Ou, hoje está isso. Oh, espere, aí está. Eu sabia que estava aqui em algum lugar. Meu passado. Vou continuar o meu dia revivendo os erros que cometi. Eu vou me bater pensando em cada cara com quem eu já dormi. Ou cada bebida que eu já tomei. Ou cada vez que eu perdi a paciência. Nota lateral. Um dia de desgaste do passado geralmente é seguido por uma semana de desgaste da culpa. Usamos todo tipo de coisas que nos mantêm em cativeiro. Vergonha, condenação, estar quebrado, temer, ansiedade, raiva, falta de perdão. Você tem um armário cheio de roupas feias, mas não tem ideia do que vestir? Eu vou facilitar para você. Jesus quer que você vista justiça, paz e alegria. Ele quer que você use o reino de Deus. Ele quer despojá-lo do medo e revesti-lo com uma mente sã. Ele quer tirar o seu arrependimento e dar-lhes misericórdias renovadas. Ele quer jogar fora seu coração partido e curá-lo. Ele quer remover suas fraquezas sem problemas, seus erros, seus arrependimentos e seu passado e inundá-lo com graça. As redes de TV precisam fazer esse tipo de reforma nos reality shows. Deus pode transformar nossas famílias também. Ele pode pegar o velho, dilapidado e partes quebradas de nossas casas e restaurá-las. Deus pode unir o que foi dilacerado. Ele quer desesperadamente fazer isso, mas isso começa com você. Aqui está o que você pode fazer para começar a se amar. Saia da gaiola. Renove suas mentes. Coloque sua vergonha em Jesus. Número 1. Saia da gaiola. Anos atrás li uma história sobre um urso que foi capturado, ainda filhote, e criado em um circo itinerante. Durante anos ele foi forçado a viver em uma gaiola de 4 por 4 metros, beber água suja e comer comida podre que havia sido retirada do lixo. Todos os dias, de hora em hora, ele se arrastava de um lado da gaiola para o outro, 12 pés à frente, 12 pés atrás. Ele balançava sua grande cabeça marrom para frente e para trás enquanto dava cada passo lentamente. Ele fez isso todos os dias durante anos, parando apenas para comer e dormir. Foi um espetáculo. Espectadores curiosos pararam e olharam. Foi a um espetáculo. Espectadores curiosos paravam e olhavam. O mais cruel entre os observadores jogava cigarros ou pedras na jaula do urso, esperando interromper o ritmo do animal. Mas não importa o que foi jogado ao urso,
Ele continuou seu embaralhamento de 3,5 metros. Finalmente, o urso foi vendido a um zoológico local. Sua nova casa consistia de grama verdejante, onde ele podia brincar, e piscinas cintilantes para mergulhar e tomar banho. Ele ainda tinha alguns companheiros para brincar. Quando o urso chegou ao novo local e os tratadores abriram a porta de sua jaula, ficaram chocados com a forma como o urso respondeu, não fazendo nada. O urso não se mexeu. Os tratadores tiveram que forçá-lo a sair para o espaço aberto. Quando ele finalmente saiu da jaula, o urso se levantou e olhou ao seu redor. Ele estava no meio de uma extensão. Liberdade. De repente, o urso recomeçou sua cadência familiar e deprimente. 12 passos para frente, 12 passos para trás. Os tratadores do zoológico ficaram perplexos. Eles rapidamente perceberam que o problema não era a gaiola, mas a própria mente do urso. O urso foi preso por barreiras metais, não de metal. Barreiras mentais, não de metal. Alguns de vocês estão dançando o shuffle de 12 pés. O inimigo tem se esforçado para pintá-lo permanentemente com memórias dolorosas, com fracassos do passado, com pensamentos de autossabotagem, com medo de um futuro incerto. Ele quer que você sempre se veja como alguém que estragou tudo. Esse é quem eu sou. Eu nunca vou mudar. Eu nunca vou ser curado. Eu nunca vou me tomar por inteiro. Quando somos bombardeados pelas mentiras do diabo e começamos a acreditar nelas, ficamos presos em um mundo pequeno. Em vez de aceitar a liberdade e correr para Jesus, alguns de nós tentam encontrar alívio temporário entorpecendo-se com comida, drogas, álcool, sexo ou estourando cartões de crédito. Provérbios 23, versículo 7, nos diz que somos o que pensamos. Se acreditarmos que somos perdoados, redimidos, curados, completos e criados para grandes coisas, nos tornaremos essa realidade. A verdade do outro lado é mais difícil de engolir. Se pensamos que somos inúteis, lixo inútil, bem, que assim seja. Portanto, se precisamos alimentar nossas mentes com as coisas boas, precisamos alimentar nossas mentes com coisas boas. Quando você se alimenta de pensamentos negativos, repetindo a mágoa que alguém lhe causou ou a mágoa que você causou a outra pessoa, isso se torna um hábito. Esse hábito, então, colherá mau caráter. Depois de estabelecer o mau caráter, isso afetará seu destino. Quando você começa a acreditar nas mentiras do inimigo sobre quem é você, você começa a destruir seu destino. Número 2. Renove sua mente. Então, como podemos desligar o canal de mentiras? Uma maneira é renovar sua mente. Romanos capítulo 12 fornece o ponto de partida. Entregue seus corpos a Deus por causa de tudo que Ele fez por você. Que sejam um sacrifício vivo e santo, do tipo que Ele achará aceitável. Esta é realmente a maneira de Deus, a maneira de adorá-lo. Não copie os comportamentos e os costumes deste mundo, mas deixe Deus transformá-lo em uma nova pessoa, mudando sua maneira de pensar. Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 2. É sobre mudar o pensamento errado. Trata-se de meditar na palavra de Deus e deixá-la penetrar profundamente no âmago do nosso ser. É sobre recalibrar nossas mentes, alimentando-se da verdade. É sobre finalmente nos livrarmos das tatuagens ruins em nossas mentes. Vamos falar sobre remoção de tatuagem por um minuto. Embora o processo varie de acordo com o tamanho, a cor e a idade da tatuagem de modo geral, funciona assim. Quando focado diretamente na tatuagem, um laser, um feixe de luz de alta intensidade, quebra as cores do pigmento. Após uma série de sessões, a tatuagem deve ser quase ou completamente removida. O interessante é que o laser precisa de alguma ajuda nesse processo. Uma vez que os feixes de luz separam as partículas de tinta, os glóbulos brancos observam esses pequenos pedaços e o transportam para o fígado, onde, por fim, são excretados do corpo.
Em outras palavras, a tatuagem é removida pela luz de fora e sangue por dentro. Que tatuagens você vê no espelho de todas as manhãs que limita seu potencial? Ou os planos e propósitos que Deus tem para você? Ou sua capacidade de amar a si mesmo e aos outros? Comece a irradiar o que Deus diz para eles como um laser. O escritor do Salmo 119 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. A Bíblia também é luz para nós hoje. Quando você lê a palavra, ela funciona do lado de fora, pulsando a imagem com a qual o inimigo tentou pintá-lo permanentemente. Pode ser a imagem de que você nunca mudará, que sua família nunca se reconciliará ou que seu pecado arruinou tudo. À medida que a palavra de Deus penetra profundamente sua alma, o sangue de Jesus Cristo surge de dentro com perdão e redenção. Aqui está o negócio: legalismo. Ir à igreja apenas por aparecer ou tentar ser positivo o tempo todo não cura baixa autoestima, depressão ou pensamento negativo. Eles não se livram dos jogos mentais que atormentam alguns de nós. Provérbios 16:6 diz: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Misericórdia é o sangue, a verdade, o laser. Supere seu passado renovando sua mente através da luz e do sangue. Veja como você pode começar. Mude o que você diz a si mesmo. Tome um minuto e pense sobre sua autofala. Você fala mal de você? Fale de volta para o seu crítico interior. A mulher com fluxo de sangue em Marcos 5 disse consigo mesma: se eu puder tocar a orla do manto de Jesus, ficarei curada. As batalhas mais importantes que travamos muitas vezes acontecem internamente. Se você tem dificuldade em amar a si mesmo por causa de algo que fez, pense nisso. Se Deus está disposto a perdoá-lo, você deve estar disposto a perdoar a si mesmo. Se você se recusa a perdoar a si mesmo, está se mantendo em um padrão mais alto do que Deus e se orgulha ao extremo. Vem cá, Juju. Ai, Juju. Você e essa sua maneira de querer as coisas quando eu tô lá, né, Juju? Peraí que eu já vou dar. Peraí. O passado só pode ser curado de uma maneira: perdoe-o. Essa é a única coisa que você pode fazer por si mesmo, que pode mudar todas as manhãs. Antes de continuar lendo o restante desse capítulo, eu desafio a fazer a seguinte oração: Pai, eu perdoo e deixo de lado todos os erros e pecados da minha vida. As lições foram aprendidas. Eu perdoo a todos e especialmente a mim mesmo. A partir de hoje, escolho andar em amor e agradeço a você pela força e graça de fazê-lo. Amém. Número 3. Coloque sua vergonha em Jesus. Finalmente, aprender a amar a si mesmo significa tirar sua vergonha e colocá-la em Jesus. A maioria de nós conhece a história do filho pródigo em Lucas capítulo 15. Um homem tem 2 filhos. Um exige sua herança cedo e parte para viver em uma cidade longe de sua família. Lá, ele satisfaz todos os desejos pecaminosos que já teve. Ele faz festas, ele bebe, ele usa drogas, ele tem uma nova garota em sua cama todas as noites. Quando seu dinheiro acaba, a diversão também acaba, e seus chamados amigos também. Ele se encontra falido, sozinho e com muita saudade de casa. Comendo a sujeira de um chiqueiro, o jovem arrogante agora está quebrado.
Ele está enredado em culpa e vergonha, chutando seu traseiro para tomar decisões tão estúpidas. Ele quer voltar para casa, mas não pode deixar de se perguntar o que o seu pai vai dizer. Talvez ele balance a cabeça e ladre: "Eu avisei, seu idiota." Talvez ele nem abra a porta da frente. O seu filho começa a preparar um discurso de desculpas. Convencido de que seu pai não o aceitará de volta, ele planeja perguntar ao pai se pode permanecer em sua casa como servo. O menino iria morar em casa e fazer 3 refeições caseiras por dia, e o pai arranjaria outro trabalhador para arrumar o quintal e tirar o lixo. É um ganha-ganha. Finalmente o filho acorda uma manhã e começa a jornada para casa. Seu estômago está se revirando de ansiedade. Suas palmas estão suadas. Ele está sujo e cheira mal. E repetidas vezes ao longo do caminho ele recita o discurso de "me desculpe", que ensaiava a noite toda. Aí vem minha parte favorita. Enquanto ele ainda estava longe, seu pai o viu chegando. Cheio de amor e compaixão, correu para seu filho, abraçou e beijou. Versículo 20. Acho interessante que o pai correu para o filho. Veja, naqueles dias, o pai dessa história teria sido o patriarca de sua aldeia. Nessa comunidade pequena e unida, todo mundo conhecia todo mundo. E todos se metiam nos negócios uns dos outros. Então, quando o menino foi embora, foi notícia de última hora. Mas ele não apenas partiu o coração de sua família, o jovem também infringiu a lei. E para isso, ele teve que pagar. Se um judeu deixasse sua comunidade, fosse morar com os gentios, perdesse sua riqueza e voltasse para casa, os homens mais velhos da aldeia realizariam a tradicional cerimônia de Quesassa. Quesassa foi uma demonstração pública de vergonha. Os mais velhos pegavam um pote de barro e o jogavam aos pés do infrator. Essa tradição simbólica separa oficialmente o ofensor de sua família, sua comunidade de fé. Depois de quebrar o vaso em pedacinhos, os anciãos envergonhavam o homem com palavras. No que nos diz respeito, seus laços com esta comunidade estão rompidos. Você não tem lugar aqui. Você não tem direitos aqui. Você trouxe vergonha para essa aldeia. Você partiu o coração de seu pai. Você quebrou a lei de Deus. E avisamos que se você vier a essa aldeia, nós o apedrejaremos até a morte. Ai, você pode ver... Aí você pode ver por que foi uma coisa boa que o pai viu seu filho de longe. Ele sabia que Quesassa estava chegando. Ele sabia que no momento em que os anciãos da comunidade o avistassem, o filho pródigo do lado de fora dos portões da vila, os membros do júri iniciariam imediatamente a cerimônia da vergonha. Então, com um amor feroz que não havia desistido, o pai correu em direção ao filho. Enquanto corria para frente, o velho levantou a bainha de sua túnica, consequentemente expondo suas pernas nuas. Era considerado vergonhoso naquela parte do mundo que um patriarca, um homem de boa posição, corresse. Não foi só isso. Também era vergonhoso mostrar as pernas nuas. Dupla vergonha. Mas o pai não se importou. Ele queria chegar a seu filho antes que os outros fizessem. Quando os dois se conheceram, foi como uma cena de um filme de Hollywood. "Sinto muito", gritou o jovem, jogando-se aos pés do pai. "Eu não sou digno." "Ó, filho", o pai soluçou, "estou feliz por você estar em casa." E enquanto as lágrimas escorriam, ele chamou seus servos e pediu-lhes que trouxesse o melhor manto e o anel mais precioso, colocassem sapatos em seus pés e fizesse uma grande festa porque o seu filho estava em casa. O filho não poderia ter voltado para casa sem o pai. O filho não poderia ter voltado para casa sem o pai. Também não podemos voltar para casa sem o pai. Não podemos voltar a Deus por nosso próprio mérito, em nossa própria justiça. Você não fica bom para obter Deus. Você não fica bom para obter Deus. Você consegue que Deus fique bom. Muitas pessoas tentam chegar em casa sem o pai. A religião aponta para o seu pecado, sacode o dedo e diz:
Que vergonha! Jesus recebe você de braços abertos e diz: não, você não é vergonha para mim. Ele pega sua culpa, sua vergonha e coloca em si mesmo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo escreveu: porque Deus fez Cristo, que nunca pecou, para ser oferta pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser justificados diante de Deus por meio de Cristo. A religião lhe dirá que Deus nunca poderá usá-lo. A religião lhe dirá que não há esperança para a sua família. A religião lhe dirá para carregar o rancor. A religião fará você usar a vergonha. A religião lhe dirá para desistir de toda esperança e reconciliação. A religião lhe dirá que é impossível amar como você nunca foi ferido. A religião lhe dirá que é impossível amar como se você nunca tivesse sido ferido. Deus, no entanto, lhe dará a graça que você precisa e a capacidade para amar como se você nunca tivesse sido machucado. Deus quer restaurar você. Ele quer lhe oferecer o anel de aceitação. Ele quer reconciliar você com o reino. Ele quer convidá-lo a sentar-se à sua mesa. Como está escrito em Isaías 61, versículo 7. Em vez de vergonha, você desfrutará de uma dupla cota de honra. Uma vez que nós apoderamos da verdade da graça, ela não apenas nos capacita a perdoar e amar a nós mesmos, mas também deve nos levar a perdoar e amar os outros. Porque, sejamos honestos, há um pródigo em todos nós. E às vezes é preciso aprender a amar através de uma bagunça para chegar ao milagre. Agora você leu a história do filho pródigo da Bíblia. Vamos colocá-la nos nossos tempos modernos. Você pode se relacionar com o seguinte cenário. Lisa foi criada na igreja. Seus pais eram ótimas pessoas que amavam Lisa e queriam apenas o melhor para sua filha. Ela cometeu o erro de sua vida quando ela começou a namorar Bill. Depois de vários meses, Lisa estava perdidamente apaixonada e queria casar-se com ele. Lisa sabia que ele tinha um problema com a bebida. Ele também tinha muitas desculpas. Eles sabiam que ele não gostava muito de ir à igreja com ela, mas se convenceu de que poderia mudá-la. Apesar das divergências de seu pastor e das súplicas de seus pais, ela foi em frente e se casou com ele. Cerca de 1 ano e meio depois, estava vivendo num inferno. A bebida de Bill evoluiu para abusos físicos e Lisa pediu o divórcio. Ela estava com o coração partido. Ela havia ignorado todos os sinais de alerta. Sempre que seus filhos de Deus se casam com os filhos do diabo, eles terão problemas com o sogro. A boa notícia é que Deus nunca desiste de nós. Recuperar-se das más escolhas que você fez pode ser uma experiência dolorosa, mas Deus está sempre pronto para restaurá-lo, para lhe dar um novo começo. Ele disse em Jeremias capítulo 31, versículo 3 e 4. Eu te amei com amor eterno. Eu o desenhei com bondade amorosa. Eu vou te edificar novamente. A grande ideia. Aprender a amar os outros, começando aprendendo a amar a si mesmo. Terminamos aqui mais um capítulo do livro Ame como se nunca tivesse sido ferido. Neste capítulo, o autor nos ensina como devemos olhar para nós mesmos com olhos de amor. Como devemos amar a nós mesmos para depois amarmos alguém. Porque realmente é impossível. Como que você vai amar alguém se quando você olha no espelho você não ama a sua própria imagem? Se você não sente amor por você mesmo, você não tem amor e não terá amor para dar ao próximo. Que possamos hoje começar a olhar o nosso reflexo no espelho com outra visão da vida, com novos pensamentos e com novos sentimentos. Amém?